esse seja o anelo da nossa alma. Eu convido você para orarmos a Deus pelo nosso pastor que estará ministrando a palavra do Senhor. Convido o pastor José da Mota Maciel para se aproximar. Vamos orar. Quero orar também por você que irá receber esta palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que já ouvimos até esse momento. Quero te apresentar o teu filho, o nosso pastor, que o Senhor possa, no abrir e fechar da boca dele, dar a palavra que virá de encontro aos nossos corações. Olha para mim e todos os meus irmãos que estão assistindo, acompanhando este momento. Aqueles, Senhor, que estão assistindo agora e os que assistirão depois. Olha para eles, que esta palavra possa surtir o efeito, ó Deus, favorável, o efeito desejável que o Senhor tem para eles, para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos amigos, que bom poder estar aqui nessa noite com você, que nessa oportunidade para meditarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Palavra essa que é imutável, riquíssima a palavra do Senhor. Como lemos no início, Mateus capítulo 24, versículo a partir do 1º em diante, vamos estar falando sobre um pouco do sermão profético de Jesus ali, junto com seus discípulos. No final do ministério de Jesus, ele então pregou esses sermões para que pudéssemos estar alertados, estarmos avisados dos discípulos em saber o que iria acontecer, quais sinais seriam da vinda de Jesus e do final do mundo. Todos estavam preocupados. Isto tem sido uma preocupação também por parte de alguns. Existe uma grande parte da humanidade que não tem se preocupado nem com a vinda de Jesus, nem muito menos com o final do mundo. Mas o Senhor tem, de tempos em tempos, feito com que as pessoas parem um pouco para refletir na sua vida, naquilo que eles poderão experimentar no amanhã. E no dia de hoje, também para que possamos assim mudar assim a trajetória da nossa vida. Meus queridos irmãos, aqui no capítulo 24 de Mateus, nós encontramos aqui Jesus com os seus discípulos ali no templo. E a Bíblia diz, no versículo 1, que quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos chegaram para ele e mostraram para Jesus, admirados daquele belo templo que tinha ali em Jerusalém, da estrutura que estava edificado ali, aquele templo, e eles estavam por demais admirados, e eles diziam isso para Jesus. E aí nós encontramos Jesus agora respondendo aquela curiosidade deles, dizendo: vedes que não vos admireis por tudo isso, porque quero dizer uma coisa a vocês, que não ficará nenhuma pedra sobre outra pedra, que não seja derrubada, que não seja removida. E agora os discípulos, estas palavras talvez para os discípulos, meus amigos, se você tivesse ali naquela oportunidade, eu talvez ficássemos pensando: como pode um templo tão lindo desse, por que derrubar, por que desmanchar? Mas meus amados irmãos, se nós formos observar o que está escrito na palavra do Senhor, nós vamos descobrir que depois, no capítulo 27 do mesmo livro de Mateus, nós encontramos agora, para que você possa entender por que foi destruído e quando foi destruído esse templo, eu quero levar a você até o capítulo 27 e o versículo 24 e 25 de Mateus. Nos diz no versículo 24 que ali
Pilatos estava tentando defender a Jesus naquele momento de acusações, de julgamento. Jesus estava sendo julgado naquele momento, e agora ele não encontrava mais saída, porque os judeus estavam com sua já na flor da pele, com o sentido, com o sentimento, porque tinha sido induzido na cabeça deles que eles deveriam pedir que Jesus fosse crucificado. Isso pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos daquela época. E agora, quando ele tentava, dizendo: vocês querem que seja solto Barrabás ou Cristo? E agora o povo começou a gritar e pedir que Barrabás fosse solto, e que ele disse: mas o Cristo, o que ele tem feito? Eles gritavam: crucifica, crucifica, e fizeram um barulho muito grande. E agora Pilatos, tentando se justificar e dizer que não tinha culpa naquela acusação, naquela condenação de Jesus, ele agora pega uma bacia com água, lava suas mãos, e agora Pilatos diz: não tenho culpa do sangue deste justo. Ele sabia que Jesus era justo, porque a sua esposa tinha mandado um recado para ele: não se meta na história, no negócio com esse justo, porque eu tive um sonho com ele esta noite, e foi um sonho muito perturbante. E Pilatos sabia que Jesus não merecia ser morto, mas agora o povo gritava e dizia: deixa que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, lá no versículo de número 25, do capítulo 27. E agora, meus irmãos, meus amigos, o tempo passa, Jesus agora é condenado, crucificado, morto, ressuscita, está com seus discípulos durante aquele período, e agora depois todos se esquecem de tudo que tinha acontecido ali, do que tinham pedido que o sangue de Jesus caísse sobre eles. E agora, no ano 70 da era cristã, Jerusalém está agora sendo atacada por o general Tito, general de Roma. E agora, meus amigos, quando o general Tito chega e sitia a cidade, fica entrincheirado em volta da cidade de Jerusalém, a fome começa a apertar, acaba todos os mantimentos, o povo agora está desesperado, com fome. E agora, nos diz a história, eu li um jornal Mensageiro da Paz há 30 anos atrás, e ele nos contava que o povo ficou dentro, e chegou um dia, chegou um momento que eles chegaram a crucificar 500 judeus, pedindo assim a Deus que desse um livramento, que eles não fossem mortos pelos romanos. E nada de milagre aconteceu. Eles estavam agora recebendo o castigo que eles tinham pedido, que caísse o sangue deles, de Jesus, daquela condenação sobre eles e sobre os filhos deles. Ali estavam os filhos daquele povo que condenaram a Jesus. E agora o general Tito entra. Chegou um ponto que o povo estava comendo até carne humana para tentar sobreviver, porque a fome era muito grande. E agora, meus amigos, meus irmãos, o general Tito entra com seu exército, e entra matando todos que encontravam pela frente, homens, mulheres e crianças, não escapava ninguém. O povo se refugiou no templo de Jerusalém, o povo entrou e se amontoou lá dentro, porque pensavam consigo, dizendo: se nós estivermos aqui dentro do templo, eles irão nos poupar. Mas, meus queridos, os soldados entraram. A história nos diz que os soldados cortavam pessoas à espada, que o sangue descia pela escadaria da igreja,
ali o templo de Jerusalém, e todos foram mortos. Ali eles estavam recebendo aquilo que eles tinham pedido no dia do julgamento, da condenação de Jesus. E agora, depois que terminou tudo isso, agora as autoridades romanas, o povo começaram a escavar, a derrubar aquele templo, derrubaram o templo de Jerusalém, e agora removeram as pedras todas, procurando minério, procurando ouro, procurando pedras preciosas. Mas eu quero dizer a vocês, amigos, irmãos, que não foi em busca totalmente do minério que eles fizeram aquilo, foi uma ordem do Senhor, porque Jesus tinha dito que todas as pedras ali seriam removidas, seriam derribadas. Era um cumprimento da palavra de Jesus, porque tudo que está escrito na palavra de Deus a respeito de Jesus se cumpriu, e tudo que Jesus falou já se cumpriu ou ainda irá se cumprir. Por isso, meus queridos amigos, aqui se cumpriu essas duas partes. O templo foi derrubado, as pedras foram removidas. Agora Jesus com seus discípulos. Agora vamos para o versículo de número 3, que nos diz a palavra do Senhor o seguinte: e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos e lhes perguntaram, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas, e que sinal há de ter da tua vinda e do final dos tempos? Os discípulos estavam convictos que Jesus viria antes do final dos tempos, mas eles queriam ter certeza do que aconteceria, para que eles pudessem estarem alertas em relação à vinda de Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Jesus chega a dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Muitos já vieram dizendo que era o Cristo. Existe hoje uma expectativa muito grande que venha a surgir um salvador da pátria, um homem que venha resolver o problema mundial. Isso está se levantando em blocos, em regiões. Mas, meus irmãos, aqui Jesus queria dizer que muitos profetas, falsos profetas, enganadores, pregadores, estariam levando uma mensagem poderosa que enganaria muitos. E ele estava dizendo: acautelai-vos que não sejam enganados por falsos profetas, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou aquele que estava prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e isto quer dizer o quê? Que nós vamos ver aqui duas partes. Nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, a religião como algo que estava em primeiro lugar. Aqui a religião, porque muitos falsos profetas, muitos têm se levantados e tem levado a palavra, e tem enganado a muitas pessoas. E você agora pode se questionar dizendo: mas o que é que eu devo fazer para saber se estou ouvindo a palavra de quem é sério, que está fazendo a coisa certa ou não? Eu quero dizer uma coisa para você: leia a Bíblia Sagrada, porque ela vai te revelar os segredos que Deus tem a revelar a cada um dos seres humanos. A palavra de Deus nos diz, o Senhor falando: vós errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É o que mais acontece nos dias de hoje. São pessoas seguindo pessoas que não têm uma vida moldada na palavra de Deus, mas eles vão simplesmente porque acham bonito, porque tem um grande número, porque tem algo que lhe atrai. Mas se você fosse buscar na palavra de Deus, você encontraria segurança, porque quando eles estivessem pregando heresias, ensinando coisas que não estão na palavra, você diria: esta mensagem não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu não vou ficar mais ouvindo este pregador, porque este pregador não está trazendo ao meu coração
Então, meus queridos amigos, a minha recomendação a você é que você leia esta palavra incessantemente, busque fontes para que você possa assim estar sendo edificado pela palavra do Senhor. Nós temos outro ponto para pensarmos nessa noite. Aqui nós vemos que Jesus diz mais na frente, versículo 5: porque muitos virão em meu nome e enganarão, e dirão, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque ainda que é misto que isto aconteça, e que ainda não é o fim. Meus amados amigos, falando de guerras, Jesus falava naquela época que guerras iriam acontecer, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, tudo isto iria acontecer. Mas ele diz, mas não é o fim. Meus amados amigos, se nós formos observar, nós vemos que em todo o tempo no século 20, todas as guerras dos séculos anteriores foram um número bem inferior ao número de mortos que aconteceu no século 20. Meus queridos amigos, a Primeira Guerra Mundial, morreram mais de 30 milhões de pessoas. Imaginem, na Segunda Guerra Mundial, morreu mais de 60 milhões de pessoas. Isto, fora aqueles que ficaram mutilados, com sua mente, o seu psicológico arrasado, destruído, psicologicamente, fisicamente, e isso arrastou-se durante muitos anos, nos filhos e até nos netos, sofreram consequência dessas guerras. Mas, meus queridos amigos, continua acontecendo as guerras, e aonde, de lá para cá, já aconteceram milhares de vidas que foram ceifadas. Existe uma guerra dentro de sua casa, existe uma guerra no meio da sua família, porque Jesus disse que não veio trazer paz, mas sim guerra dentro das famílias. E o que é isso? Muitas famílias estão guerreando entre si, estão sofrendo, estão sendo destruídas. Hoje pela manhã, depois de um período de oração, que hoje nós estamos orando pela paz do nosso Brasil, fizemos jejum, orações, consagrações, e depois de um período de oração, eu estava ali, de repente o meu telefone chama uma senhora, dizendo, pastor, eu estou muito angustiado, estou sofrendo demais, a minha filha está sendo perturbada por demônios, já levei a vários médicos, feito muitos exames, mas não chegamos a nenhuma conclusão, não tem nada. E agora se manifestou o inimigo, com vozes diferentes, e eu estou muito angustiada, porque há pouco ela dormia e dizia, não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E aquela mãe aflita me ligava e pedia que nós fôssemos ali, e ali, meus amados, encaminhei uma equipe para estar lá, e eles foram lá visitar aquela família, orar por aquela família. Naquele mesmo momento, eu orei por aquela mulher, mesmo pelo telefone, li a palavra do Senhor e disse a ela que ela precisava buscar em Deus, porque o Senhor tinha um projeto maravilhoso da família dela, mas o inimigo queria destruir. Meus amados amigos, a guerra está dentro dos lares, a guerra está no meio das famílias. E agora Jesus estava dizendo que haverá guerras, rumores de guerras, pestes. Meus amigos, nós vemos que pestes, coisas terríveis também estão acontecendo nos nossos dias. No passado aconteceu também, muitas pessoas foram ceifadas
por peste, por mortandades, por enfermidades incuráveis. E hoje nós estamos passando também pelas mesmas dificuldades. O Brasil, o mundo, estão aí passando por esse momento de tribulação, de luta, de guerra, de confinamento, de busca de fugir da enfermidade. Mas eu quero dizer uma coisa, como diz o meu neto, ele dizia ontem: este coronavírus vai ser destruído em nome de Jesus. Ele tem 7 anos, e ele dizia: nós vamos orar e Jesus vai destruir esse coronavírus. Meus amados irmãos, meus amigos, nós cremos no poder de Deus para destruir todo o mal. Nós vemos que no passado veio a peste negra que destruiu 1/3 do pessoal da Europa. Por causa de quê? Por causa do pecado. Muitas pessoas têm se afastado de Deus, muitas pessoas têm se distanciado de Deus, e o Senhor está olhando para você, está de olho em você, e no momento certo o Senhor lhe aperta, e assim aquele povo foi castigado. Nós sofremos muito aí com algumas enfermidades terríveis, como a gripe suína, como a AIDS, que atacou muita gente, como a gripe do frango, e agora vem aí esse por último, agora nessa época, e todos estão apavorados. Uma moça me encontrava na rua hoje e dizia: pastor, o que você me diz de tudo isso que está acontecendo? Digo: são anúncios da vinda de Jesus. São anúncios da vinda de Jesus. Jesus está anunciando para que você reflita, para que você busque ao Senhor. Os homens têm, nos últimos anos, têm zombado de Deus, têm escarnecido do Cristo Salvador, têm zombado, e Deus não deixa isso barato. Deus pesa a mão sobre os homens. Eu dizia e pensava que um pequeno vírus desse tem perturbado tanta gente, tem trazido um conflito tão grande, aflições, mas eu quero dizer a você, meu amigo, que isso não é nada para o nosso Deus. Deus ainda tem uma taça da sua ira para derramar sobre a terra, sobre os homens, para destruir os homens da sua maldade, com seu pecado, com a sua ignorância. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: arrependei-vos e convertei-vos, para que se encontre refrigério para a tua alma. O Senhor, Isaías 45:22, terra, terra, ouve a palavra do Senhor. A terra somos nós, somos eu e você, somos a terra que Ele está falando. Deus quer que voltemos-nos para Ele, para que Ele possa nos abençoar. Mateus capítulo de número 24 e versículo 37 diz que: porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será os dias da vinda do Filho do Homem. Que os homens casavam, davam-se em casamento, faziam festas e não estavam nem aí para ouvir a palavra de Deus. Os dias que estamos vivendo, os homens também zombavam, criticavam de Deus, e agora estão todos apavorados. Mas, meus queridos, corra para os braços do Senhor. Ele tem o melhor para você. Ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para derramar ali o seu sangue, para derramar, quando não tinha mais sangue, derramar água, dizendo: se eu tivesse sangue, eu derramaria mais por você. E você, o que tem feito por Jesus? Jesus, que era a água da vida, Ele disse na cruz: tenho sede. E sabe o que os homens fizeram quando Jesus dizia que tinha sede? Eles não deram água para Jesus. Eles pegaram uma taça, tinha vinho,
Eles encheram uma vasilha de vinho, estava lá ao pé da cruz. Eles molharam um ensope de vinho, de vinagre. Não era vinho de se tomar, era vinagre, aquele que mata com mais rapidez. E colocaram na boca de Jesus. Só que Jesus não tomou. Jesus porque diz os historiadores que se ele tivesse bebido, eles diriam: ele não morreu, ele foi anestesiado, ele não sentiu a dor da morte. Mas Jesus não bebeu. Jesus suportou tudo aquilo por mim e por você. Jesus quer te salvar. Jesus quer mudar a tua história. Você pode dizer: mas eu não valo nada, eu não sirvo para nada, a minha família me diz que eu não presto, que eu sou um inútil, que eu não tenho valor para nada. Eu quero te dizer: você tem sim, você tem um valor especial. Você é a imagem de Deus, você é a imagem do Senhor nosso Deus. Por isso o Senhor zela por você. Foi por isso que o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz, para te salvar, para te perdoar. Nesta noite, eu quero que você faça uma confissão, um arrependimento que está aí no seu coração. Você diga: Senhor, eu quero que tu me perdoe. Senhor, eu quero que tu mude a minha história. Senhor, eu quero que tu me transforme em uma nova criatura. E o Senhor Jesus pode transformar. É só você dar lugar. Quantas pessoas que não tinha, para a sociedade eram imprestáveis, não tinha nenhum valor, dizia-se: não se há recuperação para esta pessoa. E eles se voltaram para Jesus, aceitaram a Jesus, e hoje são luz no meio das trevas. Hoje são pessoas que testemunham de Jesus como o seu Salvador, que pode transformar o homem velho numa nova criatura, salvando-o para assim ser um exemplo. Meus amados amigos, nesta oportunidade, eu quero aqui convidar o diácono José Carvalho para estar orando por você, para que você possa, aí onde você está, fechar os seus olhos, na sua casa, aonde agora, aceite Jesus, porque Ele quer perdoar os teus pecados. Graças a Deus, que palavra abençoada, Pai do Senhor. Vamos orar comigo nessa hora. Eu te convido, fecha os teus olhos, ergue a tua mão aos céus, coloca a mão em teu peito. Se você puder, em sua casa, dobre os seus joelhos, se assim for melhor para você. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao teu nome, Senhor, porque tu és bom e a tua bondade ela dura para sempre. Ó Deus, o Senhor já demonstrou o seu amor para conosco quando entregou Jesus naquela cruz para morrer por nós, para nos comprar com um preço incomparável. Ó Deus, por isso, olha para essa pessoa que ouviu esta mensagem, alcança esta pessoa com a paz, a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, que você possa entender, meu ouvinte, que o ouvinte possa entender, Senhor, que não há outra saída, não há outra solução senão o Senhor. Perdoa esses pecados. Olha para essa pessoa que está fazendo uma confissão de fé nessa hora. Olha para essa pessoa que está se reconciliando contigo, que está te aceitando como Senhor da vida e Salvador da alma. Ah, Deus, perdoa os seus pecados. Meu Deus, em nome de Jesus, concede a ele ou a ela todas as ferramentas, as possibilidades necessárias para te servir. Ajuda-nos, Senhor, a glorificar o teu nome todos os dias, em nome de Jesus.